Uma boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretiva, boa noite, nobres pares, uma boa noite a toda a população que nos acompanha, aqui presente no plenário e também pela internet. Eu venho tocar em dois temas aqui já citados pelos meus pares anteriores e companheiros de partido, doutor Denig e coronel Ikeda, mas como líder do governo a gente não poderia deixar de passar alguns recados para a população, que mais uma vez vai se deparar com o alerta de uma nova crise hídrica pela qual a nossa cidade passará. Estamos vendo placas já colocadas pela prefeitura emitindo um alerta do estado de São Paulo, que está pedindo para esse alerta porque dessa vez o problema é sistêmico. E muita gente pode se recordar do que a gente estava vivendo há um ano atrás. No ano passado não tinha alerta do estado de São Paulo. Então qual é o problema de fato? E o que a gente tem dado de resposta? Porque dizer que tem problema é fácil, dizer que vai faltar água é fácil. Mas qual resposta o governo atual tem dado para os problemas que a gente se deparou e para aquilo que a gente encontrou? Amanhã, dia 10 de setembro, vai fazer um ano do decreto 11.059 do antigo prefeito, que decretou emergência hídrica aqui no município. Nós estávamos no meio da campanha eleitoral, não sei quantos se recordam disso. Aconteceu algo que nós estamos suscetíveis. Naquele período não tinha um problema no sistema Cantareira, que estava com cerca de 55% da capacidade há um ano atrás, hoje está com 32% e alguma coisa, conforme medição do dia de hoje. Mas a nossa captação do córrego do Onofre, que abastece ali a região de Imperial, Cerejeiras, parte do Caetetuba, ele abaixa. Quando ele abaixa, você consegue captar menos água e falta água. A nossa estação de tratamento atual aqui do centro, que é antiga, obsoleta, velha, já opera na sua capacidade máxima, não conseguindo assim fazer a transferência adequada dos recursos hídricos. Ok, qual que é a solução para quando o córrego do Onofre secar? Nota, eu ainda não falei do estado de São Paulo, eu não estou falando da crise do Cantareira, estou falando da crise daquele lado da cidade. Quando não tem crise do estado, qual que é a solução? Nova estação de tratamento. Precisamos entregar a nova ETA. Na época da campanha, falava-se que para o novo prefeito que fosse pegar, iriam entregar a nova ETA com 98% concluída. Esse não é o cenário, senão ela já estaria em funcionamento. Então, nesse momento, está em período de teste da nova adutora, que já não é tão nova assim, porque as peças chegaram e ficaram anos ali, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de ordem da obra, e agora a gente tem o risco de ter esse agravante. Então, assim, nós não vamos passar uma data porque está em fase de testes. A data que a gente precisa é o mais rápido possível, mas a gente não vai aqui dar uma data para depois chegar e falar, não cumpriu. Porque plaquinha ali, data colocado de entrega na obra, tem um monte, uma por cima da outra. Se você fosse olhar, nem sei se a placa ainda está. Mas na campanha a gente foi lá. Era vários adesivos colados ali. Esse é um problema. Mas nós temos um outro problema de estrutura na nossa cidade, que não tem a ver com a nova ETA. Não sei quantos vão se recordar, eu vim aqui nessa tribuna no dia 6 de março, após o carnaval, na 5ª sessão ordinária, quando várias regiões da cidade sofreram com falta de água. Cito aqui Jardim Paraíso, Bairro do Tanque, Maristela, Alpes, Vista Verde, Alto do Avinópolis e parte alta da Lucas. Nada a ver com o Onofre, nada a ver com o estado de São Paulo, a gente não estava em período de estiagem. Aqui é um outro problema de infraestrutura que a gente tem, que em 12 anos não se construíram reservatórios na cidade. Não tem reservatório para armazenar água. No carnaval, muita gente vem para Atibaia. Calor elevado, excesso de consumo, gente enchendo piscina daqui, pessoal utilizando água. Capacidade de tratamento continua limitada. Reservatórios enchem durante a noite e esvaziam rapidamente pela manhã. Regiões mais altas da cidade, não tem pressão, falta água. Isso é um outro problema. Falta de reservatório, sem planejamento nenhum. Sem planejamento nenhum. Qual a resposta? Essa Câmara aqui aprovou recentemente o financiamento que virá via PAC do governo federal, de 6,5 milhões para a construção de um novo reservatório do Alvinópolis, que estava planejado desde 2010, doutor era prefeito, 2010. Agora a gente aprovou o financiamento para que se construa um novo reservatório. Mas alguns estão em andamento, mas enquanto não apertar e não assinar, a gente não vai divulgar. Mas também estamos trabalhando para a construção de um novo reservatório. Bragança Paulista tem o dobro de reservatórios da nossa cidade. Então a gente sofre a falta de planejamento decorrente. Quer ver um outro problema agravante? O doutor Denig citou a questão do solo. Nós não estamos no aquífero Guarani.
Lá em 2015, com a nova lei de zoneamento, com a antiga lei de zoneamento aprovada em 2015, começaram a lotear a cidade. Não dava para ligar água. O que o pessoal falava? A gente vai fazer poço aqui. Vamos fazer poço, tá tudo certo. O que está acontecendo agora? Esses poços estão começando a secar. E onde eles vêm aqui, vêm pedir, prefeitura sai, preciso de ligação. Vamos ficar sem água, construir os empreendimentos. O que essa casa também já fez? No novo Código de Obras e Urbanismo aprovado. É exigido que os novos empreendimentos custeiem as suas ligações de água, ligando a ligação fazendo a conexão à ligação mais próxima do SAI. Corrigimos isso através de legislação, mas a gente não consegue corrigir o passado. Então eu estou falando aqui de entregar a nova estação de tratamento, entregar novos reservatórios. Uma lei que corrige essa questão dos loteamentos que construíam, faziam um poço e o poço acaba secando. Tudo isso são as respostas que nós já temos dado. Contudo, mesmo dando essas respostas, e que não virão a curto prazo, e aqui faço o pedido que o doutor fez, que o nosso prefeito Daniel fez nas redes, pedindo à população que economize água, eu só falei do problema da infraestrutura municipal. Esse ano nós temos o agravante, que é o problema sistêmico, o problema estadual, do sistema Cantareira. Lembram-se da crise hídrica de 2014? São Paulo foi um exemplo de como a seca persistente e a ineficiência da gestão dos recursos podem afetar milhões de pessoas. O sistema Cantareira chegou ao volume morto, obras de urgência e emergência para conseguir fazer a captação de água. Hoje o posicionamento do Estado é que nós não vamos chegar naquelas condições, porque você já tem as ligações entre sistemas para encher um, diminuir o outro que o governo do Estado fez. Mas ainda assim estão se emitindo alertas. Em 9 de setembro de 2023, o Cantareira estava com 71,7%. 2 anos atrás. Um ano atrás, o Cantareira estava com 55,7%, dia 9 de setembro. E hoje, 32,6%. Então a gente vai fazer de tudo para trabalhar dentro da cidade, mas há uma questão sistêmica. E que a gente pode ter a conjunção desses dois fatores. O Onofre pode abaixar e a gente pode ter um problema de abastecimento de água por conta do Cantareira. Então, pedindo a compreensão e a curto prazo a solução, precisamos economizar água. Fazer uma força-tarefa, junto como sociedade, como cidade. E a médio e a longo prazo as soluções serão entregues. Nova estação de tratamento, reservatórios novos. A gente corrigindo com a lei nova o que a lei atual não previu. E não se preocupou também em prever. É isso que a gente tem feito. Dando respostas, que é importante que a gente consiga. Então pedimos aqui a paciência e a economia de água da população nesse período de curto prazo para que a gente evite a crise. Vou entrar no meu segundo tema, que já vou pedir ao presidente que se eu extrapolar para que adicione meu tempo de líder, que também já foi mencionado pelo Coronel Ikeda, em respeito às queimadas e incêndios na cidade. Né? Com esse cenário de seca, o problema se torna ainda mais grave. Não sei quantos se recordam também a gente fazendo campanha e não tinha céu azul em Atibaia. Por todo aquele período, porque as queimadas lá do Amazonas também estavam chegando aqui e a gente não tinha. E aqui a gente tem feito essa fiscalização e nosso gabinete foi acionado especificamente por 2 acontecimentos na semana passada, do qual a gente vai projetar imagens. E nós fizemos 2 indicações e acionamos a Secretaria do Meio Ambiente e estamos em conversas. O primeiro foi no bairro Belvedere. Incêndios recorrentes na região, moradores relatando foco estavam próximos a áreas residenciais, colocando em risco a saúde da população, fauna local, segurança da família. Levanta-se tudo o que é suspeita, inclusive incêndios criminosos, possivelmente relacionados a interesses em novos loteamentos. A gente não consegue apurar, isso é o que se diz por aí. Nós fizemos uma indicação pedindo uma atuação e uma fiscalização mais intensa da Secretaria do Meio Ambiente. O segundo, indicação dos bairros Nova Atibaia e Cerejeiras também. Recebemos relatos sobre fumaça, fuligem, que vem de queimadas constantes, torna o ar da região irrespirável, obrigam muitos a usarem máscaras. Nas imagens, as queimadas parecem ser em terreno particular. Diante desse cenário, nós também solicitamos à Secretaria do Meio Ambiente e outros órgãos competentes que atuem para coibir essas práticas e proteger da saúde da população. Aqui, apenas complementando aquilo e fazendo meu discurso junto com o do Coronel Ikeda, nós conversamos com a Secretaria do Meio Ambiente, queremos entender também quais melhorias estão sendo buscadas em relação a novas tecnologias para que a gente consiga evitar ou a gente conseguir punir.
Como o coronel divulgou aqui bem, tem uma atuação imediata no momento do incêndio, que é da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros, para que isso não se alastre, não coloque em risco a segurança da população. Depois nós temos a atuação de fiscalização, que é do meio ambiente, que é a última instância, a parte repressora. Ela atua para identificar o responsável da queimada e, com base em critérios legais, emitir o auto de infração. Casos como o do Belvedere, do Nova Atibaia e Cerejeiras estão sendo apurados e estão em andamento por parte da Secretaria. Mas é importante que a gente também vá e invista em novas tecnologias para que a gente consiga prever isso e consiga identificar quem faz isso, seja pelo qual motivo que for, mas como já citado nessa tribuna hoje também, falta de empatia total, de amor pelo próximo, né, que não se preocupa com a cidade, não se preocupa com o bem comum, seja lá pelos quais interesses que sejam. Isso não pode ficar dessa forma. A Prefeitura tem realizado também campanhas de conscientização, como folhetos aqui, outdoors, como o coronel mostrou, para educar a população, mas trata-se de um problema complexo. Às vezes não são criminosos que cometem incêndios. Acidentes, uma bituca de cigarro, algo assim, causa um grande estrago por conta da seca. Então estamos em constante contato, nosso gabinete tem falado com a Secretaria do Meio Ambiente de Fiscalização, querendo entender mais profundamente como eles têm atuado e o que eles têm estudado para trazer de tecnologia nova daquilo que já é feito em outras cidades, para que esse monitoramento seja feito e para que a fiscalização também seja feita. E que que esses incêndios foram cometidos de forma criminosa e intencional, que sejam punidos. Que sejam punidos para que não façam mais. E que a população tenha consciência de que um deslize, uma bituca de cigarro que a gente joga, alguma coisa assim do tipo, prejudica a cidade inteira. Então pedimos que todos se unam, a gente precisa ter essa noção de cidade. A cidade é uma comunidade, é um pacto. Se cada um viver aqui achando que pode fazer o que quer, não tem civilização. A gente precisa de consciência e solidariedade nesses momentos difíceis. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso, senhor presidente.